E aí pessoal, tudo bem? Professor Marlon aqui, vamos para mais uma aula de física, ok? O assunto de hoje vamos tratar sobre a cinemática. Lembrando que a física vai ter vários ramos de estudo, né? Você vai estudar mecânica, você vai estudar calorimetria, você vai estudar astronomia, enfim, hoje nós vamos focar numa área da mecânica que é a cinemática. Dentro da mecânica você vai ter a dinâmica, que estuda a causa dos movimentos, e você vai ter a cinemática, que estuda os movimentos em si, e também a estática, que vai estudar os movimentos numa situação que eles estiverem em repouso, né? Eles estiverem parados. Hoje, cinemática, o estudo do movimento em si. Quais que são os objetivos da nossa aula de hoje? Revisar conceitos como referencial, repouso versus movimento, ponto material versus corpo extenso, ok? Mas vamos focar principalmente no ponto material, porque vai ser aquilo que vai ser o nosso objeto de estudo. Outro objetivo também é compreender deslocamento e intervalo de tempo e, por fim, calcular velocidade média, ok? Então, pessoal, só lembrando dos conceitos, dentro da física, todo fenômeno que você vai estudar, você precisa adotar um referencial. Um exemplo clássico é aquele que a pessoa está dentro de um carro, em relação ao carro, ela está parada, né? E quem observa de fora do carro, se aquele carro estiver em movimento, aquela pessoa que em relação ao carro está parada, para aquela que está no lado externo do carro, ela vai estar em movimento. Então, você adota um referencial. Quando você está viajando de avião, para você que está dentro do avião, em relação ao avião, você está parado. Mas para quem está na terra, que não está realizando a viagem, você está em movimento. Essa é a ideia de referencial. Tranquilo? Nós já vimos esses conceitos em outras aulas. Hoje é só para reforçar. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem também, a questão de repouso e movimento. Repouso, você vai entender o seguinte: durante o passar do tempo, você não realiza movimento. Então, você está em repouso, ok? Passou um determinado intervalo de tempo, você ficou parado, não realizou um deslocamento, não se locomoveu, então você está em repouso. O movimento seria, no decorrer de um espaço de tempo, você fez uma locomoção, né? Você se movimentou. Então, essa é a diferença entre repouso e movimento. Entenda isso. O tempo vai passar. O que você vai analisar é o deslocamento, é se o objeto ou corpo móvel ele está se locomovendo nesse intervalo de tempo, ok? E outra coisa também é o ponto material, né? O ponto material, quando você vai estudar na física, seria um corpo onde as dimensões dele são desprezíveis em relação ao fenômeno que vai ser analisado. Por exemplo, um carro que viaja de Palmas até Goiânia. Em média, aí nós vamos ter por volta de 800 km. As dimensões do carro, um carro de passeio, ele tem em torno de 3 a 4 metros de comprimento. Esses 3 ou 4 metros de comprimento, em relação à viagem de Palmas a Goiânia, que é 800 km, ele vai ser irrelevante. Ele não vai fazer você chegar mais rápido ou menos rápido por causa desse tamanho do carro. Então, dentro desse contexto da viagem Palmas a Goiânia, o carro seria um ponto material, onde as dimensões dele são desprezíveis. Agora analise o mesmo carro quando você vai manobrá-lo para colocar numa garagem. Aí as dimensões dele vão ser significantes. Você não pode desprezar, porque se você colocar muito para a esquerda, você pode bater na parede da garagem ou muito para a direita. Entender o raciocínio? É isso. Você vai analisar o corpo dentro do contexto geral. Se as dimensões dele for fazer diferença, ele é comparado a um ponto material. Se as dimensões dele forem significantes, você vai tratar ele como corpo extenso. Para a cinemática, nesse primeiro princípio, nos capítulos do livro, nós vamos tratar todos os corpos como pontos materiais, ou seja, as dimensões deles vão ser desprezíveis. Quando as dimensões forem significantes, vocês forem considerar, a gente vai tratar sobre isso em outro momento. Tranquilo? Então, pessoal, esses objetivos, o primeiro seria só revisar. Vamos partir para os próximos, ok? Vamos tratar sobre deslocamento. Eu coloquei aqui no quadro, né? Coloquei um triângulo, né? Parece um triângulo, é igual a S menos S e uma bolinha ali ao redor. Como que eu quero que vocês entendam isso? Esse triângulo aqui, ele é uma letra grega que a gente chama de delta. Então, é delta S é igual a S menos S0. Aquela bolinha ali você entenda que é zero. O que significa cada um desses elementos da fórmula? Isso é uma fórmula para calcular o deslocamento. O delta S é o deslocamento, o S0 a gente chama de posição inicial e o S, posição final. Como que isso funciona na prática?
Quem aí já viajou em rodovias, né? Se observou, sempre no lado ali da rodovia tem umas plaquinhas que tem escrito KM e um número embaixo. Para que serve essa placa, pessoal? É para o motorista ou os passageiros que estão no veículo se situarem onde eles estão na cidade, né? Onde eles estão dentro da estrada. Quantos quilômetros faltam para ele chegar a um determinado objetivo, ok? Exemplo, se vocês saírem de Palmas a Paraíso, vocês vão observar KM50, e demora um pouquinho, KM40, você locomove mais um pouco, KM30, até chegar no seu determinado, a final da sua viagem, ok? Então você vai observando a próxima vez que for viajarem nas rodovias que vai ter essas placas sobre a quilometragem. Então isso é bem didático para a gente tratar sobre posição final e posição inicial. Por exemplo, se em um determinado momento da sua viagem você passou pela placa escrito KM32 e depois de determinadas horas ou minutos você passa por uma placa escrito KM74. Então essa é a sua posição inicial, KM32, e essa é a sua posição final. Aplicando na fórmula, ó, ΔS é igual a S, posição final, menos a posição inicial. Substituindo os valores, né? ΔS é igual a nossa posição final é 74, a nossa posição inicial é 32, ok? Fazendo a subtração, pessoal, 74 menos 32 é 42. Como a gente está tratando de quilômetros, no final você tem que colocar a unidade de medida, ok? Então são 42 quilômetros, né? Você realizou um deslocamento de 42 quilômetros, tranquilo? Essa é a ideia de deslocamento, ok? Perceberam a questão sobre o deslocamento? Você vai analisar a posição final e a posição inicial para você poder avaliar o deslocamento. Isso você já faz intuitivamente. Por exemplo, se você está correndo na praça, né, seja na Praça dos Girassóis ou no César Mar, lá tem alguns marcos da distância. Vamos supor que você passa pelo marco 100. Aí você dá uma corrida, né, aquele pique, depois você passa pelo marco 200. Você chega na conclusão que você correu 100 metros, né, porque você passou no marco 100 e depois passou no 200. Então você sabe que esse intervalo, né, do percurso, você percorreu 100 metros. Intuitivamente você está usando a fórmula. Você pega a posição final, 200, menos a posição inicial que eu tratei, que é 100. Então o deslocamento foi de 100 metros. 200 menos 100, 100, ok? Nunca se esqueça das unidades de medidas. No nosso exemplo ali, que a gente tratou das placas de quilometragem, a unidade de medida era quilômetros, né, km. Agora, nesse exemplo que eu dei do trote na praça, da corrida, foi em metros. Então, você coloca o resultado final, a unidade de medida, metros. Lembrando que você não pode misturar a unidade de medidas. Se você está usando uma posição que ela esteja em quilômetro, a final, a inicial também tem que estar em quilômetros. Então, tem que lembrar bem das conversões de unidade de medidas, das unidades métricas. Tranquilo? Então, já entendemos esse conceito do deslocamento, né? A fórmula para calcular e também que intuitivamente vocês já fazem esse cálculo de forma mental. Utilizamos a fórmula para garantir que todo o raciocínio esteja correto. Tranquilo? Então, outra coisa dentro do tópico deslocamento que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês é que não confundam deslocamento com caminho percorrido. Por exemplo, eu coloquei aqui uma casa fictícia, né, como ponto inicial e o Colégio Batista como ponto final, né, a origem e o fim. Pessoal, aqui em Palmas tem muita rotatória, né, então eu saio de casa, passo uma rotatória, ando mais um pouco em linha reta, entro na quadra que está o Colégio Batista, viro uma esquina, viro a outra e chego lá no nosso Colégio Batista de Palmas, o CBP. Esse foi o caminho percorrido. Dentro da cinemática, nesse momento, a gente não vai analisar o caminho percorrido, a gente vai analisar deslocamento, ok? O nosso deslocamento, a gente partiu de um ponto casa até o ponto Colégio Batista. Você ignora, para a finalidade dos cálculos, a rotatória e as curvas que você fez durante o caminho, ok? Então você analisa só a distância entre o ponto casa e o ponto CBP, que seria a posição inicial e a posição final. Vamos supor que todo esse percurso que você fez em rotatória, né,
foram 2 quilômetros. Então você vai falar que o deslocamento foram 2 quilômetros, ok? Não mistura essas ideias de caminho percorrido e o deslocamento. O deslocamento você analisa ponto inicial e ponto final, né? A posição inicial e a posição final da nossa fórmula. O caminho você vai ter obstáculos, você vai ter parada, você tem sinal, você tem imprevistos, ok? A física a gente vai estudar situações que elas sejam práticas, tranquilo? Ok? E depois, em um determinado momento, a gente avalia essas situações onde vão ter obstáculos. Então, vamos seguindo nos nossos objetivos. O próximo que eu coloquei lá nos tópicos seria você entender, compreender o que é um intervalo de tempo. A fórmula é muito parecida com a do deslocamento. Você tem um ΔT, né, que agora a gente chama esse triângulo de delta, é uma letra grega. ΔT é igual a T menos T0. Então, o zero lá do deslocamento, ele queria dizer inicial. E aqui também vai significar a mesma coisa. Então, nós temos ΔT, que é um intervalo de tempo, o T, que é um instante final, a gente chama de instante, ou momento final, e o T0, que é o instante ou momento inicial, para calcular o intervalo de tempo, tranquilo? As duas fórmulas são bem parecidas, então não precisa de ficar muito neurótico em decorar fórmulas. Tenta entender o princípio, porque isso aqui vocês já fazem de uma maneira própria, de uma maneira intuitiva. Por exemplo, pessoal, imagine que eu realizei um movimento, né? Tudo que a gente está estudando dentro da cinemática são movimentos que estão acontecendo, ok? Então, suponhamos que eu saí de casa às 3 horas da tarde e cheguei numa determinada cidade às 5 horas e 5 minutos. Vocês sabem olhar o relógio analógico, né? Espero que sim. Então, pessoal, aplicando a fórmula, né, eu sei que de cabeça aí alguns já fizeram um cálculo mental e descobriram o resultado final, mas vamos aplicar a fórmula para a gente ter uma garantia. Então, eu tenho o ΔT, meu intervalo de tempo, é igual ao instante final menos o instante inicial. Para esse exemplo aqui, eu vou deixar as unidades de medida do jeito que você está enxergando no relógio, mas os outros exercícios a gente vai converter unidade de medida só, ok? É só para vocês compreenderem o raciocínio por trás da fórmula. Então, o ΔT, eu tenho que no instante final eram 5 horas e 5 minutos, né? 5 horas e 5 minutos. E no instante inicial, que foi aquele que eu comecei o movimento, eu tinha 3 horas no relógio. Se eu fizer a subtração de 5 horas e 5 minutos menos 3 horas, eu vou obter no resultado final 2 horas e 5 minutos. Então, o intervalo de tempo que você fez esse movimento aqui foram 2 horas e 5 minutos. Cálculo mental também serviria para responder essa questão. Alguns exercícios vocês nem vão precisar aplicar essa fórmula de maneira expressa. Vocês vão fazer mentalmente qual foi o intervalo de tempo e qual foi o deslocamento, ok? Mas alguns exercícios são mais complexos, apliquem a fórmula. Lembrando que no final do exercício você vai ter que converter esse minutos aqui para uma fração de horas, para a gente obter um resultado numérico por completo, ok? Mas só a critério didático e também para vocês compreenderem de maneira bem simples como que é o cálculo realizado para descobrir o intervalo de movimento. Eu não vou converter, por enquanto, o minutos para horas. Tranquilo? Pessoal, então, definimos e compreendemos o que é um deslocamento e também o que é um intervalo de tempo. Tranquilo? Agora nós podemos calcular a velocidade média de um determinado movimento, ok? Essa fórmula aqui, ela é meio que vocês observam ela todo dia quando vão andar de carro, quando vão andar de moto, mas não percebem o que há por trás aquele elemento ali, né? Basta olhar no velocímetro dos veículos. Lá você vai ter o velocímetro, né? E lá quilômetros barra hora. É justamente a velocidade média. Por quê? Você tem uma unidade de deslocamento, que é comprimento, pode ser quilômetro, metro, centímetro, e tem um barra, né, que é o sinal da fração, um intervalo de tempo, pode ser hora, pode ser segundo, pode ser minuto, e assim sucessivamente. Então, no velocímetro já te dá a informação da fórmula. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. É uma unidade de deslocamento por um intervalo de tempo, ok? Quilômetros por hora, metros por segundo, ok? No Brasil, a gente usa quilômetros por hora como unidade de velocidade média padrão,
Você vai ver nos veículos em geral, quilômetros por hora. É uma unidade de deslocamento quilômetros e um intervalo de tempo em horas. Dentro do sistema internacional, o famoso SI, eu já expliquei para vocês a importância do SI, né, que é para padronizar o estudo da física e de outras ciências exatas. Então, dentro do sistema internacional, que a gente em alguns exercícios vai priorizar utilizar ele, é metros por segundo. Então, a unidade de deslocamento vai ser em metros e o intervalo de tempo vai ser medido em segundo. Dentro do exercício, você pode fazer as conversões, né? Vamos supor lá que ele deu 1 quilômetro, você já vai saber que é 1000 metros. Vamos supor que lá que ele deu 1 hora, você sabe que 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, você faz a conversão conforme os dados que você for obtendo. E também nas situações do dia a dia, né? Façam exercícios mentais aí, quando o pai de vocês, ou a mãe, ou os responsáveis estiverem no veículo a 30 km por hora, 60 km por hora, tenta imaginar o quanto seria isso em metros por segundo. Compreende? Façam isso, esses exercícios que vocês vão fixando o conteúdo. Observe que a cinemática, o que a gente tratou de deslocamento, intervalo de tempo, ela está bem presente no nosso cotidiano, ok? Tratando da fórmula, eu disse que vocês vão fazendo as conversões do quilômetro para metro, metro para quilômetro, vai fazendo as conversões das unidades de tempo, porém você tem uma forma prática de fazer já no resultado final. Vamos pular que no exercício ele já te deu a unidade do deslocamento em quilômetros, o intervalo de tempo em hora. Aí você analisa as alternativas e lá está em metros por segundo. Ou então alguém te pede para colocar no sistema internacional, no SI. Para você não converter lá já a unidade de deslocamento e a unidade de hora no início, você pode fazer tudo no final, porque às vezes até para calcular fica mais fácil se você tratar como quilômetro e hora. E no final você faz a conversão. Como é que eu faço essa conversão? De quilômetros por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. O caminho inverso, né, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Mas de onde que vem esse 3,6? Basta você fazer uma análise das unidades medidas. 1 quilômetro por 1 hora, né? É a unidade, é a unitária. 1 quilômetro a cada 1 hora. Eu vou converter esse quilômetro para metro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E 1 hora equivale a 3.600 segundos, né? Você faz a conversão. 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Basta você fazer a multiplicação que você vai obter 3.600 segundos. Então, em 1 hora, eu tenho 3.600 segundos. Em 1 quilômetro, eu tenho 1000 metros. Você, simplificando, né, eu divido ele por 1000, o 1000, e divido 3.600 por 1000. O que que eu vou obter? 1000 dividido por 1000 dá 1. 3.600 dividido por 1000 dá 3,6 segundos. O que que eu quero dizer com isso? Então, para 1 quilômetro em 1 hora, eu tenho 1 metro em 3,6 segundos. Em termos práticos, você passando de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6 e o caminho contrário você multiplica por 3,6. Veio daqui. Tranquilo? Vamos para a resolução de um exercício, pessoal, para vocês aplicarem os conceitos e também as fórmulas. Pessoal, vamos colocar em prática agora. Lá na página 102, o exercício 9, tem um exercício que diz o seguinte: drones são veículos voadores não tripulados, controlados remotamente e guiados por GPS. Uma de suas potenciais aplicações é reduzir o tempo da prestação dos primeiros socorros, levando pequenos equipamentos e instruções ao local do socorro, para que qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância. Considere um caso em que o drone ambulância se deslocou 9 km em 5 minutos. Nesse caso, o módulo da sua velocidade média é de aproximadamente, observe as alternativas, todas estão em metros por segundo. Então, é mais viável eu já fazer a conversão lá nos dados que o exercício nos forneceu. O 9 km eu coloco para metro e os 5 minutos eu coloco para segundos. Vamos resolver esse exercício? Pessoal, então percebam que ele não deu posição final e posição inicial. Ele já te falou deslocamento, já deu de mão beijada, né? Eu anotei aqui, ΔS é igual a 9 km.
Só reforçando, nos exercícios de física, vá anotando, tirando os dados, se organizando, porque isso vai ajudar na completude do raciocínio. E ele também te deu um intervalo de tempo, ele não tratou como instante final e inicial, ele já te deu 5 minutos. O que acontece? Nas alternativas, eu tenho metros por segundo, tá? No sistema internacional. Então, eu não posso trabalhar com quilômetros e minutos. Eu vou ter que realizar uma conversão de unidade de medidas. O deslocamento, como ele deu em 9 quilômetros, basta você multiplicar por 1000, né? Multiplicando por 1000, eu obtenho 9.000 metros, ok? Os minutos, eu vou fazer uma regrinha de 3 básica para descobrir quantos segundos tem, né? Então, se em 1 minuto eu tenho 60 segundos, quantos segundos eu vou ter em 5 minutos, ok? Chamo de x. Multiplico o cruzado, né? 1 vezes x é o próprio x. 5 vezes 60, eu tenho 300, né? O resultado final. Então, eu tenho 300 segundos. Em 1 minuto eu tenho 60 segundos. Em 5 minutos eu vou ter 300 segundos. Agora é só aplicar a fórmula da velocidade média. Lembrando que velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Eu tenho que o meu deslocamento convertido para metros é igual a 9.000 metros, né? 9.000 metros. E o nosso intervalo de tempo foi convertido para segundo, 300 segundos. O que você pode fazer, né? Você pode simplificar, cortando 2 zeros aqui e 2 zeros. Quando você divide 90 por 30, você obtém 30, né? 30 metros por segundo. Tranquilo, né? Eu só realizei as conversões na hora correta e o resultado final já me deu na unidade de medida do sistema internacional. Beleza?